Boa noite a todos. Mais uma vez é uma alegria, um privilégio poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus, né, com os irmãos. E aqui na nossa igreja, como a maioria aqui já sabe, mas talvez tenha alguém que não costuma vir aqui, a gente costuma trabalhar por meio de séries. Então a gente pega algum tema ou algum livro da Bíblia e a gente vai tratando todo o livro para que a gente possa ter todo o contexto e entender o que Deus quer falar com a gente por meio daquele livro ou por meio daquele tema, já que, como a gente tem aprendido aqui, texto fora de contexto é pretexto para a gente fazer o que a gente quiser, né? Então a gente sempre tem que olhar o texto dentro do seu contexto, de acordo com a intenção do autor, e isso, uma das formas da gente fazer isso é a gente trabalhando por meio de séries. Então a gente está na série de Atos dos Apóstolos, a gente está trabalhando todo o livro aqui, e hoje a gente vai ler o texto aqui de Atos 19, dos versos 8 a 41. Então peço que a igreja abra em Atos 19, do 8 ao 41 a gente vai ler. Na semana passada a gente viu o final da segunda viagem missionária de Paulo, a gente tratou o capítulo 18, do verso 18 ao 19, 7. O pastor Maico esteve pregando aqui, e a gente viu brevemente o início da terceira viagem missionária de Paulo, né? Com uma ênfase maior e um ministério cada vez mais atuante na cidade de Éfeso, que era uma grande cidade ali daquele período do Novo Testamento. Então a gente viu ali o discipulado que Áquila e Priscila fizeram com Apolo, que era um homem letrado, mas que ainda faltava algumas instruções ali na palavra de Deus com relação à nova aliança. Então isso foi basicamente o que a gente viu na semana passada, e agora a gente vai ao nosso texto de hoje, e eu vou ler, como é um texto grande, eu vou ler por parte, e vou ler uma parte, vou falar sobre aquela parte, depois vou ler mais um pouco, para a gente não precisar ler todo o texto e depois reler todo o texto. Então é um texto que basicamente fala do avanço da palavra em Éfeso. É um texto que vai falar sobre o avanço da palavra de Deus ali nessa cidade tão significativa e grande que era a cidade de Éfeso. E eu vou dividir esse texto em 3 partes, tá bom? Que vão ser esses 3 pontos, que são os seguintes: ensino, poder e oposição. Esse é o tema da nossa mensagem, o avanço da palavra de Deus, né, na cidade de Éfeso. E o avanço da palavra ele se deu por meio do ensino da palavra de Deus, ou seja, a escritura ela foi ensinada, Paulo ali instruiu as pessoas que iam se convertendo. O avanço da palavra também se deu por meio de poder de Deus, o poder de Deus atuando por meio da vida de Paulo. E a gente vê também que a palavra de Deus ela avança, mesmo em meio à oposição do mundo. Então esses são os 3 pontos que a gente vai ver, certo? Então, antes disso, a gente vai começar ali agora, então gostaria de mais uma vez ir a Deus em oração para que Ele possa estar nos orientando nesse momento. Pai, te agradecemos e te louvamos por estarmos aqui e por podermos ter a tua palavra aberta, como o pastor Michael sempre fala aqui, temos a porta aberta e podemos estar aqui ouvindo a plenos pulmões cantarmos, prestarmos culto a ti. Isso é uma graça do Senhor, Pai. Então te louvamos por isso e te bendizemos e te pedimos para que o Senhor ilumine a nossa mente nesse momento, para que a gente não só seja informado de informações, mas que a gente seja transformado, Pai, mudado pela Tua palavra, pelo poder que há nessa Tua palavra bendita. Em nome de Jesus, amém. Então veja aí o texto, a partir do verso 8, diz assim a palavra: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, e aqui um parênteses, caminho é a forma como a fé cristã era chamada naquela época ali, né? Falando mal do caminho, ou seja, falando mal da fé, Paulo se afastou deles, por conta da sua teimosia e descrença. E levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, essa é a nossa primeira parte. Nesse contexto onde a gente está agora, Paulo, então, ele está em Éfeso, na sua terceira viagem missionária, ele rodou bastante, e como de costume, ele inicia, a estratégia dele sempre era essa, a gente vê isso no livro de Atos.
ele inicia pregando na sinagoga, né? Porque isso era um bom ponto de partida, porque já existia um contexto judeu ali. Era onde os judeus iriam se reunir para cultuar, para adorar a Deus. Então, ele poderia utilizar diversos ganchos ali, diversas passagens do Antigo Testamento para fazer uma ponte e mostrar que a nova aliança, por meio do sangue de Jesus, já tinha se iniciado. Ou seja, o Messias prometido havia chegado e já havia cumprido o seu ministério. Porém, aqui em Éfeso, alguns desses judeus se mostraram, o texto fala isso aí no verso 9, se mostraram teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. E por isso, Paulo se afastou deles e levou consigo os discípulos. Ou seja, ele levou consigo aqueles que estavam de fato interessados, que tinham ouvido a palavra e que tinham sido regenerados, tinham nascido de novo, que desejavam seguir a Cristo. Ele passou a dar atenção a eles e passou a ensiná-los por 2 anos na escola de Tirano. A gente vê isso no verso 9 e 10. Essa escola de Tirano, provavelmente, lá em Éfeso, nesse período, tinha um costume de alguns mestres ensinarem ali em prédios locais onde eles usavam como escolas para ensinar. Então, o que aconteceu ali, provavelmente Paulo tinha algum tipo de contato com ele, alguma amizade, e ele cedeu diariamente aquele espaço para que Paulo pudesse ali se reunir com os discípulos e ensinar diariamente a palavra de Deus para ele. Durante 2 anos isso aconteceu. Então, o ponto de destaque aqui é o ensino. O ensino da palavra é muito importante. Nada substitui as Escrituras. Nada substitui o ensino da palavra de Deus. Não nos deixemos enganar. Nós não iremos conhecer a Deus ou a sua vontade de outra forma que não seja pelo ensino da palavra de Deus. Não devemos tentar conhecer a Deus por meio de sonhos, revelações extrabíblicas. Eu sei que isso é tentador, eu sei que isso chama a nossa atenção, isso parece... Sempre que a gente tem essa tendência, sempre que a gente ouve algo diferente, algo que chama a nossa atenção, a gente vai querer... opa, o que é isso aqui? Eu nunca ouvi falar disso. Mas enquanto que quando a palavra de Deus está sendo ensinada, domingo após domingo, a gente tem a tendência de negligenciar ou ignorar isso, pelo fato de que, tá bom, eu já sei disso, eu já ouvi isso. Mas, na verdade, a palavra de Deus ela tem riquezas infinitas, insondáveis, que a gente tem que cavar cada vez mais fundo, como se a gente estivesse numa mina minerando mesmo, né, procurando ouro, e ali a gente vai achar. Há riquezas infinitas na palavra de Deus. E ele deu um livro para a gente. A gente não precisa ficar tentando descobrir o que ele não quis revelar, sendo que muitas das vezes a gente mal conhece aquilo que ele já revelou. Então nada substitui o ensino da palavra de Deus. Depender disso, ou seja, depender de algum tipo de revelação extra-bíblica, alguma coisa mística que a gente espere, para a gente progredir, isso atrasa o nosso amadurecimento, isso gera erros, gera escolhas ruins, sofrimentos. Por que isso gera escolhas ruins, gera sofrimento? Porque isso cai no campo da subjetividade. O seu coração é uma bússola ruim. As suas impressões, elas muitas vezes vão te enganar, vão nos enganar. Então, depender disso vai atrasar o nosso amadurecimento, pode gerar erros, escolhas ruins na sua vida, sofrimentos, estagnação e até abandono da fé. Eu já tive experiências de estar com a Bíblia aberta diante de pessoas, mostrando claramente qual era a direção para determinada situação, e mesmo assim a pessoa ainda insiste em dizer coisas como: não, mas eu vou ver com Deus se é isso que Ele quer para mim. O texto está ali, nítido, cristalinamente claro, e a pessoa ainda reluta e insiste em dizer: não, mas eu vou... Ela acha que alguma coisa vai acontecer. Não, o texto está aqui, já tá revelado. Aquela coisa que acontece, a gente tem alguns adolescentes aqui, né, pessoas mais novas um pouco. A fase da adolescência, da juventude, a gente faz escolhas muito importantes, que vão impactar na nossa vida toda. A gente escolhe profissão, a gente escolhe, muitas das vezes, cônjuge, né? E a gente, às vezes, fica buscando uma orientação mística da parte de Deus, uma coisa que Deus, em sua misericórdia, na sua providência, na sua misericórdia, Ele é compassivo, Ele é paciente. Então, muitas das vezes, Ele pode usar alguma forma extraordinária para falar com a gente. Sim, eu creio que Ele pode fazer isso. Mas a gente não pode perder de vista que isso é extraordinário. Isso não é o modo como Ele normalmente opera. Isso não é a forma como Ele deseja trabalhar. Até porque
se isso não exige relacionamento. Você vê que o ímpio, se você fala para ele que você tem uma palavra para ele, que Deus te falou alguma coisa a respeito, ele vai, opa, o que é isso? Ele quer saber, é uma novidade. Mas o relacionamento em que você é transformado pela renovação do seu entendimento para que você possa conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como Romanos vai dizer, é um processo que exige relacionamento com Deus, maturidade, exige tempo. E a gente geralmente não quer isso. Mas esse é o jeito que Deus quer tratar nos nossos corações. Então, por isso, Paulo gastou tempo com ele, durante 2 anos, ensinando. Então, não insista nisso. Seja subjugado pela Escritura. Ou seja, seja dobrado pela Escritura. A gente, no fundo, às vezes a gente não quer se dobrar. O texto está claro diante da gente. E a gente está conversando com um amigo, a gente está conversando com a esposa, com o pastor. A pessoa está mostrando, está apontando o texto e a gente ainda insiste em não querer se dobrar. Então, nos dobremos diante do texto da palavra de Deus. E esse livro não é difícil. Às vezes alguém pode olhar e pensar, não, cara, mas a Bíblia é difícil. Sim, eu concordo que algumas partes da Bíblia são difíceis. Algumas partes da Bíblia não são tão claras quanto alguns assuntos específicos, mas a mensagem central é fácil. A mensagem central e tudo aquilo que a gente precisa, todo o discernimento que a gente precisa para viver uma vida que agrada a Deus, todos os princípios de prudência, para a gente tomar boas escolhas, e está na palavra de Deus, explícito ou pode-se deduzir dela. Vai em Provérbios, leia Provérbios, você vai ver ali infinita sabedoria sobre todos os tipos de assuntos. Então, já está ali. Então, o cerne, ou seja, o ponto principal da palavra de Deus já está simples e foi revelado, que é o seguinte: Jesus te amou. Jesus nos amou. Ele fez isso primeiro. Então, agora você vai, ame a ele de volta e ame o seu próximo. Em resumo, é isso o que a palavra vai ensinar. Então, eu conheço diversas pessoas simples e letradas, mas que conhecem a Deus por meio de sua palavra. E quando eu falo aqui de conhecer da palavra de Deus, eu destaco 3 coisas: leitura, memorização e estudo. Leitura, primeiro, a simples leitura da palavra de Deus, ela já traz benefícios incalculáveis para a gente. Memorização da palavra de Deus, a gente vê que Jesus, quando foi tentado pelo diabo, ele não respondeu com nada diferente daquilo que já estava escrito. As respostas dele foi: está escrito, porque certamente ele memorizava a palavra de Deus, ele decorava. A gente tem, por exemplo, à nossa disposição aplicativos de flashcards, que são basicamente cartõezinhos de pergunta e resposta, onde a gente consegue, por meio de aplicativos, estudar, por exemplo, para um vestibular, estudar para uma prova que a gente precisa fazer. E a gente pode também adicionar versículos ali, nesses aplicativos, e decorar, e tirar 15 minutos por dia, e decorar um versículo por semana, 2 versículos por semana. A gente pode fazer isso. Então, a leitura simples e pura é importante e traz muitos benefícios. Plano de leitura, como sempre é falado aqui, memorização e ensino da palavra de Deus. A gente tem muitos recursos, não vou ficar me estendendo nisso. A gente tem a nossa igreja, a gente tem as pregações, a gente tem a escola bíblica, a gente tem grupo de discipulado, a gente tem recursos fora, livros, literaturas muito boas, conferências, internet e pessoas para nos orientar. Irmãos aqui, uma congregação. Então a gente não tem desculpa, certo? Então, dito isto, como que a palavra de Deus avançou por meio do ensino, agora a gente vai olhar o avanço da palavra de Deus em Éfeso por meio da manifestação do poder de Deus. Veja aí, verso 11, a partir do verso 11. Diz assim: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que nus e feridos fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso,
tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Nessa segunda parte, a gente vê o poder de Deus manifestado por meio do ministério de Paulo. E aqui é importante a gente olhar um pouco do contexto. Éfeso era a capital da Ásia Menor e uma das cidades mais influentes do mundo. Ela possuía algo em torno de 200 a 250 mil habitantes, o que já é um número bem considerável para uma cidade hoje em dia. Eu não sei quantos habitantes tem São Pedro, por exemplo, mas talvez seja em torno disso. E São Pedro é uma região geográfica grande, mesmo assim a gente vê que tem bastante gente aqui. Então pensa, nessa época aqui, 2.000 anos atrás, era uma cidade desse porte. E ela possuía o templo de Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esse aqui é uma representação moderna, né, do que seria o templo de Diana, mas era um templo, um local de adoração a essa deusa que era chamada de Ártemis ou Diana. Ou seja, era uma cidade muito significativa, né? Era uma cidade muito significativa, porque atraía não somente os daquela região para adoração a Diana, mas também atraía pessoas de fora que vinham ali prestar culto. Então, ao mesmo tempo, era uma cidade extremamente supersticiosa e pagã. Muita superstição, muito paganismo, muito ocultismo rolava ali. Magias, encantamentos que eram realizados por umas pessoas que eram como se fossem os bruxos, né? Que tinham esses livros de magia, essas coisas que continham supostas receitas, digamos assim, para você conseguir alcançar o que você queria. Então isso era algo muito comum ali. Nada muito diferente do que a gente vê hoje, né? Traga o amor em 7 dias, consiga a prosperidade, né? E infelizmente nada muito diferente do que a gente vê até mesmo em igrejas que se dizem evangélicas, mas se parecem muito mais com uma adoração a ídolos pagãos, né? Então a gente vê dessa forma que Paulo foi estratégico ao buscar pregar e plantar uma igreja ali, por ser Éfeso esse grande centro comercial, e certamente quando tem muito dinheiro, muito comércio, tem muita cultura ali, então ele foi realmente usou essa estratégia. Então se o evangelho avançasse ali, ele se espalharia por essa região tão densa, né, populacionalmente, a província da Ásia, cuja capital era Éfeso. Então, dito isso, a gente consegue entender melhor como que Deus agiu ali. Quando a gente entende que ali já era um contexto onde tinha ocultismo, onde tinha essas magias, essas coisas, a gente consegue ver como que naquele momento, da recém-nascida, né, igreja do Novo Testamento, Deus usou Paulo poderosamente por meio de milagres extraordinários, como o próprio verso 11 fala, para confirmar o testemunho do evangelho. Quando a gente vê também os evangelhos, a gente olha para aquilo que Cristo fez, a gente vê que eram sinais, ou seja, eram algo que apontava para uma direção. Ou seja, eles apontavam que Jesus era soberano sobre as forças da natureza. Eles apontavam para o fato de que Jesus é Senhor, de que Ele é soberano sobre as forças do diabo, de que Ele é soberano sobre doenças, sobre a biologia. Deus, na sua providência, que é nada mais do que o ensino, a verdade bíblica de que Ele faz tudo de acordo com a sua vontade, Ele colocou leis no mundo, que mostram também a fidelidade dEle, como que Ele é constante, diferentemente da gente, como que Ele é firme nos seus propósitos. Se você soltar uma caneta aqui, ela vai cair, porque existe uma lei chamada lei da gravidade, né? Então Deus colocou leis no mundo, mas Ele é Deus. Essas leis, elas não estão rodando como se fosse um sistema próprio, que gira com energia própria, que tem uma energia própria, não. Cada coisa que existe no mundo, o nosso coração bate. Você pode explicar isso por meio da biologia, você pode estudar isso em ciências, você pode entender isso, descrever isso. Mas isso não acontece no automático sem que Deus a todo instante esteja sustentando cada uma dessas coisas. E Ele faz isso porque Ele quer e porque Ele é gracioso com a gente. Só que Ele pode agir de forma diferente se Ele quiser. Se Ele quiser suspender uma dessas leis, pausar uma dessas leis, Ele pode porque Ele é Deus. Assim como Ele fez, como Ele abriu o mar.
para cumprir os seus propósitos, para o bem do seu povo. Entende? Como ele parou o sol e como ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser. Então isso tudo serve para confirmar o testemunho do evangelho, para confirmar que aquilo que Paulo está pregando é verdadeiro. Tal era o poder que Deus deu a Paulo que até mesmo os lenços dele curavam. Isso é impressionante. E aqui uma ressalva importante. Isso de forma alguma é um tipo de aprovação de costumes como lenço ungido, ou qualquer coisa que se pareça com isso, ou copo d'água ungido, ou rosa ungida, ou qualquer coisa que a gente vê, às vezes, essas aberrações pseudo-evangélicas. Se a gente notar, a gente vê que o texto diz no verso 12, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal. Deus fazia milagres a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, o que indica que talvez as pessoas pegavam esses objetos sem que ele necessariamente estivesse de acordo e mesmo assim ficavam curadas. Tamanha manifestação do poder de Deus. Porque ele pode fazer isso, ele pode fazer o que ele quiser. Em nenhum momento o texto diz que Paulo abençoou esses objetos como se eles fossem sagrados. O texto descreve a situação, mas não emite um juízo de valor, não aprova isso. O que parece, na verdade, é que Deus estava em uma cidade repleta de ocultismo, ou seja, como se tivesse diversos deuses ali guerreando entre si, mostrando a sua força, o seu poder. É como se Deus estivesse fincando uma bandeira do seu reino e falando: esse é o verdadeiro Deus. Esse é o verdadeiro poder. Então, ele, entendendo esse contexto, a gente consegue compreender melhor. Como Colossenses 1,17 nos mostra a supremacia de Cristo, dizendo que ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Pois Deus estava mostrando exatamente isso por meio desses atos extraordinários de poder. Cristo é Senhor. Ou seja, os sinais eles estavam apontando para uma direção, mostrando Cristo é Senhor. Por isso que Lucas fala que ele fez milagres extraordinários, ou seja, não ordinários, não comuns. Além disso, outro ponto interessante aqui é ver a realidade do diabo. Você já parou para pensar no diabo? Nos versos 13 a 16, a gente vê o que aconteceu. Dado todo esse contexto de ocultismo e de magia como forma de ganhar dinheiro e de se promover, a gente vê esse episódio desses judeus que tentaram utilizar o nome de Jesus como um mantra, como uma espécie de poder supersticioso para conseguir expulsar o demônio. E a gente vê que o próprio demônio chega para eles e fala: Jesus eu sei quem é, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? E voam em cima deles, e o texto fala que eles saem dali feridos e nus, humilhados daquela casa. Então, esse é outro ponto a gente notar aqui. A realidade do diabo. A gente possui um inimigo. O mal existe. A gente vê que esses homens tentaram expulsar o demônio e não conseguiram e ainda ficaram feridos e pelados. Enquanto por vezes a gente brinca de ser crente, já parou para pensar sobre isso? Quando eu estava estudando, preparando essa mensagem, isso foi algo que me fez pensar bastante, sabe? E, inclusive coloquei na internet assim, possessões demoníacas, para olhar, né? E você vai colocar o vídeo no YouTube, só a capa do vídeo você já fica assustado. Só a capa do vídeo você já fica assustado, porque é algo assustador. Você vê alguém possuído. É claro que a gente sabe que tem muitas situações que são fingimento, mas existe possessão demoníaca de fato, e o diabo realmente existe, e a gente olha para essas coisas e a gente fica impressionado. Isso realmente assusta a gente. Enquanto por vezes a gente brinca de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo. Ele age incansavelmente para enganar e afastar os homens do evangelho. E essas manifestações são úteis para nós, porque, por serem tão chocantes desse jeito, tão assustadoras, elas nos lembram da seriedade e da realidade da existência do diabo e do mal. Então eu lembro que uma vez, na nossa antiga igreja, até a Pamela estava também, uma mulher se levantou no meio da pregação, o pastor falando do sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo nos purifica. Uma igreja grande, né, que a gente era, uma igreja de mais de 1000 membros, assim, e no outro lado do templo, assim, ela levantou: que sangue, pastor, é esse aqui? Aí se cortou, assim, né? Cortou o pulso, assim. Graças a Deus que ela cortou no sentido que foi, assim, não foi na transversal, né? Que eu acho que não pegou as veias ali principais, mas ela se cortou o próprio pulso no meio do culto, no meio da hora da palavra. Então, é realmente assustador, mas não se enganem. Apesar desse episódio aqui que a gente leu e desse que eu falei também,
Na maioria das vezes o diabo vai agir com sutileza, sem nem ser notado. Porque o objetivo dele é justamente enganar os homens. É justamente fazer com que os homens achem que está tudo bem quando não está. Eu lembro de um exemplo que a Pamela, uma vez, a gente conversando sobre lances de casamento, festa de casamento. Eu não sei quantos aqui já foram em casamentos, que é cerimonialista. Quem é cerimonialista? É a pessoa que conduz toda a festa ali, a cerimônia, né? Cerimonialista, o nome daí, cerimonialista conduz a cerimônia. Então ela vai falar para a noiva o caminho que ela tem que ir, vai falar para os padrinhos, não, espera um pouco, agora é hora de vir. Não, segura. A cerimonialista, que é uma boa cerimonialista, você não vai nem notar a presença dela, porque o foco vai estar em quem? Na noiva. No noivo, na noiva, nos padrinhos, que seja lá quem for. A cerimonialista ela trabalha no salão, ela não é o foco, né? Então, uma cerimonialista é bem sucedida quando ela nem é percebida. O diabo é como se fosse uma cerimonialista. Ele está sendo muito bem sucedido quando ele trabalha sem ser percebido. Então, tem esses eventos aqui, como a gente viu, que assustam e que para nós que somos filhos de Deus é útil para nos lembrar que nós não temos poder por nós mesmos, mas todo o nosso poder reside em Cristo. E o diabo possui algum poder que lhe foi dado por Deus e é limitado por Deus. Mas nós, por nós mesmos, não temos. A nossa força está em Cristo. Então isso é útil para nós. Mas a maneira principal que ele age é por meio do engano, como uma cerimonialista, agindo de forma discreta. Então, o que afinal essas manifestações geram? Temor. E o nome do Senhor era engrandecido. No verso 17 fala isso. Depois que isso tudo aconteceu, gerou grande temor naquelas pessoas ali. E o que aconteceu no final? O nome do Senhor Jesus era engrandecido. Esse é o objetivo final de tudo. O que Paulo fala lá em Romanos 11? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, portanto, a glória perpetuamente. Amém. O fim de tudo, ou seja, o propósito de tudo final é a glória de Deus. Nenhum milagre, nenhuma coisa extraordinária tem um fim em si mesmo. Os sinais são como uma placa. Se alguém está indo para Búzios, você olha uma placa escrito Búzios, você vai ficar parado na placa? Vai montar um guarda-sol e vai ficar ali bebendo uma água de coco embaixo da placa? Não. A placa é um sinal. Ela aponta para um lugar. Você quer ir para Búzios, você quer ir para a praia, você quer ir para Cabo Frio. Então, os milagres são uma placa. Nos apontam para Jesus, para o engrandecimento do nome dele. Então, aqui a gente aprende isso, que os milagres têm por objetivo a glória de Deus e a salvação dos homens. Então, a gente não pode se deixar levar por pessoas que querem fazer do espetáculo o foco. O foco é a glória de Cristo. Quando o foco é Jesus, o que acontece? Arrependimento, mudança de vida. Essas pessoas que viram as doenças indo embora por meio dos lenços de Paulo e o diabo fugindo, elas não ficaram apaixonadas pelo show, mas por Cristo. Foi o que aconteceu no verso 18. É o que a gente vê aí no verso 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. É isso que acontece. Então, uma outra coisa que o verso 19 nos ensina, muito importante, é o seguinte: a regeneração. Regeneração. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Regeneração. Regeneração é novo nascimento. É algo que Deus faz em nós. Justificação, Paulo ensina sobre isso em Romanos. É algo externo a nós. A nossa sentença foi cancelada. A culpa que a gente possuía, ela foi cancelada, apagada. Regeneração é algo que acontece dentro de nós. É quando Deus arranca o nosso coração de pedra, indiferente a Deus, indiferente ao seu povo, e Ele nos implanta um novo coração, um coração de carne, que agora ama a sua palavra, que agora tem prazer na sua lei, que medita nela de dia e de noite. Isso é regeneração. E a regeneração, ou seja, o novo nascimento, do qual Jesus falou lá com Nicodemos em João 3, ele vai gerar mudança prática na vida. O verso diz: muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Note que isso lhes custou caro, não só no bolso, mas na reputação. A gente já falou do contexto de Éfeso. Então você imagina um lugar cheio de idolatria, cheio de ocultismo, cheio de magia, onde aquilo era aceito. Você chegar agora e mudar totalmente seu estilo de vida. Isso ia custar a sua reputação. Esses irmãos, esses novos crentes viviam nesse contexto, marcado por idolatria. Todo mundo ao redor deles adorava deuses pagãos, amava feitiçaria, ocultismo, adivinhação. Mas a partir do momento que eles nasceram de novo, que esse novo coração foi dado a eles, eles confessaram publicamente seus pecados
e queimaram seus livros de magia, que eram valiosíssimos, como o verso 18 e 19 diz. Quando eles contaram, 50 mil denários. Denário era equivalente a um dia de trabalho. Se você fizer uma conta, botar assim, vamos considerar que uma diária seja hoje em dia R$150. Vai, uma diária aí de algum tipo de trabalhador. Se você multiplicar 50 mil por 150, dá 7 milhões e 500. Então imagina. Por quê? Porque livro era uma coisa cara na época. Caro. E livro de magia, que tinha a promessa de fazer com que você conseguisse o que você queria, era mais caro ainda. E mesmo assim, essas pessoas, ao serem encontradas por Cristo, elas jogaram seus livros no fogo. Elas perderam dinheiro, elas perderam reputação. Adolescentes, pessoas mais novas aqui, né? O pai muitas das vezes está instruindo, a mãe está instruindo, ele fala, mas todo mundo faz. Todo mundo faz. Cara, mas eu sou o único. Certamente esses aqui também ouviram esses novos irmãos, novos convertidos. Acharam eles esquisitos, certamente. Então, essas pessoas estavam ganhando inimigos quando elas abraçavam a fé. Estavam indo contra o que seus amigos estavam fazendo, estavam queimando os livros valiosos. Provavelmente foram chamados de loucos. Mas como Paulo diz lá em Filipenses 3 também, por causa dele, de Cristo, perdi todas as coisas, todo o privilégio que Paulo tinha, toda a reputação dele como grande mestre judeu, ele perdeu por causa de Cristo. E as considero como lixo para ganhar a Cristo. Ou seja, comparado a Cristo, toda a riqueza e sabedoria do mundo são nada. Como a parábola do tesouro perdido lá em Mateus 13. Qual é a parábola do tesouro perdido? Quantos lembram? O reino dos céus é semelhante a um homem que achou no campo um tesouro escondido. Pegou tudo que ele tinha, vendeu para poder comprar aquele terreno. Ou seja, o reino dos céus é algo valioso. Você dá tudo de si quando você encontra. Essas pessoas também deram tudo de si. Ou aquela mulher do vaso de alabastro, que pegou algo valioso e para ela não importava aquilo, diante da grandeza de Cristo que estava diante dela. Ou seja, quem encontra Cristo vende, faz o que tiver que fazer, dá tudo de si para viver com Ele e para Ele. É isso que a conversão gera, arrependimento e mudança prática. Perceba também que o texto diz que eles denunciavam as suas próprias obras. O texto diz isso lá no verso 18. Uma marca do verdadeiro arrependimento é que você não precisa insistir para que a pessoa consiga enxergar o seu pecado. Ou seja, o crente, ele não é alguém que fica tentando passar pano quente por cima de... Ele já vai se entregando logo, ele já vai confessando o seu pecado. Essas pessoas fizeram isso, publicamente denunciando, provavelmente muitas delas envolvidas com obra de magia, de adivinhação. Então isso também é uma marca do verdadeiro arrependimento. Você não precisa ficar exortando 1 milhão de vezes a pessoa. Não, cara, mas olha só, tentando mostrar o óbvio para a pessoa. A pessoa já se arrepende, ela já mostra, ela se dobra, como eu falei no início, ela é subjugada pela palavra de Deus. Portanto, avaliemos a nossa vida. A gente tem manifestado esse fruto de arrependimento, essa mudança prática na nossa vida? São perguntas que a gente fazer. Aí, para usar aquele termo, né, que o pessoal fala, qual o seu gigante? Qual o seu gigante hoje? Você tem enfrentado o seu gigante? Para usar esse termo. Quais são os livros que você tem queimado? Para a gente usar esse termo, né? Eles queimaram livros ali, coisas valiosas. Quais são... O que você tem aberto mão por causa de Cristo? Né? Então, são perguntas para a gente fazer. E no verso 20 diz que assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia, que é o nosso tema, né? O avanço da palavra de Deus. E tudo isso contribui para o crescimento da palavra e para que ela vencesse essa idolatria. Então, a última parte, né? A terceira parte, o avanço da palavra em Éfeso, em meio à oposição. Parece que parou aqui agora, João. Então, esse é o nosso terceiro ponto, o avanço da palavra em Éfeso em meio à oposição. Então, a partir do verso 21, a gente tem um texto. Diz assim a palavra. Depois destas coisas, ou seja, depois disso tudo que aconteceu aqui, que a gente viu, depois de ele ter ficado ensinando lá 2 anos, depois desses episódios aí, depois dessas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia, depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que o ajudavam, a saber, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na província da Ásia. Por esse tempo, aí olha, essa aqui é a parte interessante. Por esse tempo, houve grande tumulto em Éfeso, por causa do caminho. Pois um ourives, chamado Demétrio,
que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes: Senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é a Diana dos Efésios! Grande é a Diana dos Efésios! A confusão se espalhou pela cidade e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não permitiram. Também algumas autoridades da província, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado, pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão e, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre do meio da multidão e os judeus o empurraram para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma voz, gritaram durante quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios! O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Ora, não podendo isto ser contestado, convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada, porque estes homens que vocês trouxeram para cá não profanaram o templo, nem blasfemaram contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, saibam que existem os tribunais e os procônsules, que se acusem uns aos outros ali. Mas se vocês estão pleiteando alguma outra coisa, isso será decidido em assembleia regular, porque também corremos o risco de sermos, hoje, acusados de revolta, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Então, nos versos 21 e 22, a gente vê que Paulo fazia planos de ir até Jerusalém. Isso aí é uma outra representação do templo de Diana, né? Pode passar mais um? Isso é aquilo que seria o templo hoje em dia, né? Se alguém um dia for para a Turquia e tiver oportunidade, vai visitar lá essas ruínas aí do templo, onde isso aqui estava acontecendo. É aqui, nesse lugar. Essa é uma foto de hoje. Não sou eu, obviamente, é uma foto da internet, mas foi lá que aconteceu. Pode passar mais um. Então, como a palavra prosperou em meio à oposição. Então, voltando aqui, nos versos 21 e 22, a gente vê que Paulo fazia planos de ir a Jerusalém, mas antes dele conseguir concretizar isso, ele ainda ficou mais um tempo ali na cidade de Éfeso. E justamente nesse período que ele ainda estava ali em Éfeso, houve essa grande confusão aí que a gente vê no texto. E qual foi a razão dessa confusão? Como a gente mesmo pode ver no texto claramente, o evangelho gerou prejuízo para muita gente. O texto nos mostra que por onde a fé cristã passa, ela gera impactos. E por isso não existe meio termo. Ou você abraça, ou você rejeita. Ou você abraça, ou você rejeita. Ou você se posiciona a favor da fé, ou você já está contra ela. Não existe ficar em cima do muro quando o assunto é Cristo Jesus. Como disse o próprio Jesus, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. E o que a gente pode nos perguntar aqui, né? A gente tem incomodado, no bom sentido da palavra, a nossa vida incomoda, no bom sentido da palavra, não no sentido de alguém que é inconveniente, mas no sentido de alguém que vive uma vida que constrange, porque a Bíblia fala que a vontade de Deus é que a gente brilhe como luzeiros, né? Em Filipenses, Paulo fala isso, no meio das trevas, né? E o próprio Jesus falou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Agora, pensa você, quando acorda de manhã, com aquela cortina blackout, tudo escuro, e alguém abre a janela e o sol vem bem na sua cara. O que acontece? Você fica assim, né? Quase que cego.
Então, se você está cheio do Espírito Santo de Deus, vai ter momentos em que você vai cair na graça do povo. No próprio livro de Atos a gente vê isso no início. A igreja caindo na graça do povo. Vai ter gente que vai te admirar, que vai até se converter por meio do teu testemunho. Porém, você vai ser odiado. Em muitos casos, você vai ser visto como alguém inconveniente. Você vai ser visto como alguém radical, porque leva a palavra de Deus a sério. Você vai ser visto como alguém que quer ser melhor do que os outros. Você vai ser reputado como radical, como eu já ouvi. Cara, Lucas, você tem que... a virtude está no meio. Você não pode ser muito ferro e fogo assim, não. Pelo que a Bíblia fala, não. Então você vai ser reputado assim. E o contexto todo aqui é justamente isso. Por onde o evangelho passa, ele não fica despercebido. Assim como ele chegou aqui, ele avançou e ele gerou consequências até mesmo econômicas para todo um grupo de pessoas. Foi isso que essas conversões geraram. E o texto diz, né, que conforme a fé avançava, as pessoas abandonavam a idolatria. Acontece que Éfeso era um local de adoração, um local de idolatria, então isso iria gerar impactos. O verso 27 nos diz que não só os da Ásia, mas de todo mundo, ou seja, as pessoas iam para lá para adorar Diana. Então, olha onde os crentes estavam se metendo. Olha o vespeiro, né, para usar o ditado. Não mexe nesse vespeiro. Olha o vespeiro onde estavam se metendo. Havia todo esse comércio, toda essa estrutura em volta. E os ourives, eles faziam algo como isso aqui, ó. Aqui, ó. Eu nunca fui lá na Turquia, mas aqui, ó. Não sei quem consegue ver, mas tem aqui uma miniatura da Torre Eiffel, tá? Que se você for lá, você vai conseguir comprar. Tem diversos ambulantes que vão estar lá vendendo isso daqui, que é uma miniaturazinha da Torre Eiffel feita de metal. É isso aqui. Algo parecido com isso aqui que era feito. Aqueles caras estavam lá, o pessoal ia lá para prestar culto a Diana e eles vendiam uma miniatura do templo. Óbvio, não uma miniatura da Torre Eiffel, mas uma miniatura do templo. E Paulo estava quebrando o esquema dos caras para usar. Paulo, né, obviamente, Deus por meio da vida de Paulo quando destruiu aquela idolatria. Ou seja, eles viviam por meio disso. Por causa do evangelho, todo esse grupo estava tendo o seu sustento diminuído e diminuindo o seu conforto. E por isso que o texto diz que após a fala de Demétrio, no verso 28, eles ficaram furiosos, ficaram com raiva. Agora a gente consegue entender melhor o porquê de tanto ódio e incitação à violência contra os seguidores do caminho. Então, diante disso, a gente pode nos perguntar, o que eu tenho enfrentado por causa do testemunho de Cristo? Talvez é isso que eu falei, você vai ser chamado como chato, alguém vai te achar meio chato, vai te evitar e vai ser um pouco mais indiferente a você, é o máximo que isso pode acarretar para a gente. E no verso 29 diz que essa multidão pegou os dois companheiros de Paulo e os arrastou. Olha o verso 29, ele fala isso. Os arrastou. A confusão se espalhou pela cidade. Gaio e Aristarco, companheiro de Paulo, arrastando consigo eles. Significa agarrar pela força e levar para o teatro. Ou seja, certamente eles não foram nada carinhosos com Gaio e com Aristarco. Essa é a cena. Então, passa mais um aí, Ju. Isso aí é o local onde isso aconteceu. Isso aí tá lá até hoje porque eles aproveitaram uma montanha, a própria pedra, para fazer esse anfiteatro, onde cabia mais de 20 mil pessoas. Passa mais um. Imagina isso aí. O pessoal quase querendo linchar Paulo. Nesse caso, Paulo não estava lá, mas Aristarco e Gaio. Grande é a Diana dos Efésios, gritando, por causa desse problema. Foi por isso que nossos irmãos passaram. E mesmo diante disso, quando Paulo ficou sabendo, ele quis ir até o local, mas foi desencorajado, porque alguns amigos dele eram autoridade na cidade e sabia que se ele fosse, muito provavelmente ele ia ser linchado, morto ali. A gente vê isso nos versos 30 e 31. E sobre esse terceiro bloco, por fim, eu ressalto a providência e a soberania de Deus. Aquilo que eu falei aqui no início, né? Deus, ele ordena, ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A gente vê os amigos de Paulo que falaram para ele não ir. Amigos de Paulo que eram autoridade na cidade, falaram para ele não ir. Paulo, não vai. O bicho está pegando lá. Tem muita gente. Se você for, eles vão te matar. E eram autoridades que tinham conhecimento da cidade. Então a gente vê a providência de Deus, como que muitas das vezes ele faz isso, ele utiliza pessoas com influência a favor da sua igreja, a nosso favor. A gente vê esse escrivão sensato da cidade, que conseguiu apaziguar a situação, mesmo não fazendo isso porque ele estava com algum tipo de amor pelos crentes, não, mas porque ele tinha medo do Império Romano ver aquele motim e querer fazer algum tipo de retaliação. E, em terceiro lugar, o sistema de tribunais, do qual ele fala no verso 38, esse homem,
que apaziguou a situação. Olha só, gente, ó, se esse Demétrio está querendo criar problema, ele que se resolva perante o tribunal. A gente tem leis para isso. E a gente, quem estuda direito, eu nunca estudei direito, mas a gente sabe que o direito romano é a base de várias legislações, de várias constituições, tanto que vários termos em direito vêm do latim, né? Então a gente já nessa época já tinha isso. Toda uma estrutura, né, que pôde nesse momento preservar esses homens. Então a gente vê a providência de Deus por meio dessas pequenas coisas. Isso nos lembra que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Então isso é motivo suficiente para a gente confiar nele. Então, por fim, né, depois que a gente vê todo esse contexto, como que a gente pode resumir isso tudo? A palavra de Deus vai avançar e o Senhor Jesus será glorificado, doa a quem doer. Isso se dará por meio do ensino fiel de sua palavra, que foi aquilo que Paulo ficou lá fazendo, naquele prédio, né, na escola de Tirano, por 2 anos, ensinando diariamente ali. Isso vai se dar por meio da manifestação do poder de Deus. Deus, ele é soberano, ele pode fazer e ele faz para que o nome dele seja glorificado, não para que nenhum charlatão seja honrado e fique se achando superior aos outros, mas para que o nome de Cristo seja glorificado. E quando a gente orou aqui por missões, quando a gente conversa, ouve histórias de missionários, a gente vê que em muitos contextos que tem muitas essas práticas de ocultismo e magia, muitos missionários relatam esse tipo de coisa. Atos miraculosos, sobrenaturais de Deus nesses contextos. A gente vê que Deus faz isso. Então a palavra de Deus vai prevalecer por meio do ensino fiel, por meio da manifestação do poder de Deus, e isso vai acontecer também em meio à oposição do mundo. Existe uma fala de um dos pais da igreja que diz: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Ou seja, quanto mais você mata, as igrejas que geralmente mais crescem com mais vigor, com mais força, com mais maturidade, são as igrejas que são perseguidas. Totalmente contra-intuitivo. Mas é assim que Deus faz. Então, mesmo em meio à oposição, a igreja vai prevalecer e a palavra vai avançar. Então, usando um texto de Filipenses 2, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor. Esse é o fim de todas as coisas, o propósito de todas as coisas. E ao falar disso, eu preciso me voltar para o início de tudo, quando Deus criou o mundo. Não porque ele precisasse de nada, mas porque ele compartilhou o seu amor e a sua alegria. Ele nos criou para isso, para que a gente pudesse desfrutar dessa alegria. Mas a gente pecou, a gente se afastou desse Deus e a gente se voltou para os nossos próprios ídolos, como a gente viu nesse texto. Mas nenhum ídolo, nada em que a gente tem que se agarrar para a nossa salvação ou para a nossa autocomiseração, para o abrandamento da nossa culpa, nada disso vai de fato nos salvar, nada disso vai de fato amenizar a culpa real e objetiva que a gente tem por conta dos nossos pecados. Então, por isso que a gente precisa de um Salvador. Porque esse Deus que criou o mundo sem precisar de nada, mas para que a gente pudesse compartilhar da alegria e da vida bendita dele, ele nos criou, a gente virou as costas para ele e, portanto, somente ele pode nos prover a salvação da qual a gente necessita. E graças a Deus, porque ele já providenciou essa salvação por meio de Cristo, para que a gente não vivenciasse essas práticas de ocultismo, de magia, de idolatria, mas para que a gente, tendo sido transformados por Deus, tendo recebido um novo coração, pudesse abandonar as práticas que nos afastavam de Deus, né? E que nos condenavam no fim das contas e que nos condenam no fim das contas, porque esse é o destino do homem sem Deus, a condenação. Então, se você ouve isso, se você ouve sobre esse Cristo, que é Senhor, que é soberano, que é Salvador, que é amoroso, que é bondoso, terno, compassivo, paciente, se você ouve sobre isso, isso faz sentido para você, se depois que o culto acaba você fica refletindo sobre isso, se você se interessa por isso, procure alguém aqui da nossa igreja, alguém que possa te ajudar. Temos diversas pessoas aqui, procure a liderança, pastor Maico, qualquer outro aqui, e nós vamos ajudar, nós vamos ser igreja para você. Amém? Essa é a chamada de Deus para nós, para que a gente se arrependa, para que a gente se volte dos nossos maus caminhos, se volte da nossa idolatria. Não pensemos que somos diferentes dos efésios pelo fato de não estarmos adorando uma deusa pagã. Tem um teólogo que diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Ou seja, a gente vive querendo se agarrar a coisas que vão dar significado para a gente, sentido, segurança para a gente, mas isso tudo escorre pela mão, isso tudo se vai, a gente não consegue agarrar nada disso. É como fumaça, Eclesiastes fala sobre isso. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade.
A mocidade se vai, a força se vai, o vigor da juventude se vai, os filhos se vão, a vida se vai, a saúde se vai, tudo se vai. A única coisa que é firme, consistente e que pode nos trazer de fato alegria plena é Jesus, que é o nosso Criador, que nos criou para si, em quem nós podemos encontrar essa alegria do alto. Amém? Então, nesse momento, feche seus olhos, vamos estar orando. Pai bondoso, te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua paciência para conosco, porque mesmo domingo após domingo, somos duros de coração, somos de dura cerviz, temos dificuldade em nos prostrar, em nos dobrar diante da tua palavra, mas te pedimos, Deus, para que o Senhor nos humilhe, para que o Senhor martele com a tua palavra em nossos corações e que nós nos arrependamos. E a semelhança desses irmãos aqui, que abandonaram suas práticas de feitiçaria e se voltaram totalmente para ti, que possamos nos voltar totalmente para ti, sem qualquer tipo de hesitação, sem qualquer tipo de dúvida, que possamos nos voltar integralmente, plenamente para o Senhor, pois somente o Senhor é digno, Senhor. É adequado que o Senhor seja louvado, é bom que o Senhor receba a nossa adoração, é bom porque o Senhor é o Deus de toda glória, e é bom porque nós somos felizes e alegres somente nisso, quando somos reconciliados contigo. Perdoa os nossos pecados. Tenha paciência conosco, Senhor. Dá-nos uma semana debaixo da tua graça. Dá-nos poder para testemunhar, assim como esses irmãos fizeram aqui, em meio a tanta oposição. Em nome de Jesus. Amém.